Estamos aqui para mais um estudo da Gênese. Eu me chamo Renato, sou estudante e trabalhador espírita. Estamos aqui desenvolvendo o estudo de um dos livros básicos da Gênese. Recebi orientação para eu me afastar mais da câmera. Recebi orientação técnica, que eu estava muito em cima da câmera. Depois vocês dizem aí, minhas amigas principalmente, se ficou legal. Tá bom? Disse, você está muito em cima da câmera. Hoje nós vamos estudar a diversidade dos mundos, o último tópico do capítulo 6, o último tópico da psicografia de Galileu. Não é isso? Vamos pedir a nosso Senhor Jesus que abençoe nossos estudos e aos bons espíritos que nos intuam e nos facilitem o entendimento, não é isso? O último estudo nosso foi o quê? Foi pequeno, né? A vida universal. Diversidade dos mundos é o tópico que fecha o capítulo. E vamos lá. Página 119, item 58, para quem está no mesmo livro que nós, o livro da tradução de Guilom Ribeiro, disponível no site da Federação Espírita Brasileira. Acompanhando-nos em nossas excursões celestes, visitastes conosco as regiões imensas do espaço. Isso aqui é Galileu dizendo que nós viajamos com ele, né? Que nós viajamos com ele e foi uma verdade. Debaixo de nossas vistas, os sóis sucederam aos sóis, os sistemas aos sistemas, as nebulosas às nebulosas. Nebulosas, que a gente entendeu aqui que ele tratava da galáxia, né? As galáxias. Diante dos nossos passos, desenrolou-se o panorama esplêndido da harmonia do cosmos e antegozamos a ideia do infinito, que somente de acordo com a nossa perfectibilidade futura poderemos compreender em toda a sua extensão. Então, ele está dizendo que nós fizemos essa viagem, né? Ele já está aqui em tom de conclusão da psicografia dele, que é o capítulo 6 da Gênese. Então, ele está falando já em tom de conclusão. E fala que antegozamos a ideia de infinito. Antegozar é ter o prazer antecipado, já perceber a felicidade futura, né? No sentido espiritual aqui, já é perceber a felicidade que nos aguarda, a coisa maravilhosa que nos aguarda. Os mistérios do éter, que é o espaço infinito, o vazio, preenchido pelo fluido universal, os mistérios do éter nos desvendaram o seu enigma até aqui indecifrável e pelo menos concebemos a ideia da universalidade das coisas. Cumpre que agora nos detenhamos a refletir. Ele deu a ideia, mostrou-nos tantas coisas, né? Tantas coisas, vocês que estão acompanhando o estudo, sabem quanta coisa a gente aprendeu, quanta coisa a gente imaginou, quanta coisa a gente filosofou desse universo, dos planetas, dos sistemas, das galáxias infinitas, das forças que criaram os astros, né? Aquela força que nós estudamos no capítulo das leis e as forças. Então, vamos lá. É belo, sem dúvida, haver reconhecido quanto é ínfima a Terra e medíocre a sua importância na hierarquia dos mundos. Ínfima de pequena, de microscópica, né? De miúda. E na hierarquia dos mundos, a gente sabe, como espírita, que ela ainda é um planeta de provas e expiações, um planeta inferior, de espíritos inferiores. Hoje ainda eu estava falando sobre isso, dói na gente, né? Dá aquela sensação, mas é a verdade. É belo haver abatido a presunção humana, que nos é tão cara, e nos termos humilhado
ante a grandeza absoluta. Ele fala que é belo ter abatido a nossa presunção. A presunção que a humanidade sempre teve de ser o centro do mundo, de ser os únicos criados por Deus. Então ele fala que é belo ter abatido essa presunção, ter acabado com esse orgulho e essa falsa informação. Somos espíritos criados por Deus, inteligência do universo, mas mais antes do meio da jornada do que depois do meio. Nós estamos ainda passando para a regeneração nesse momento. A Terra passa para um planeta de regeneração e temos muito a galgar de evolução. Podemos já nos sintonizar com a energia de felicidade relativa, não criar mais débitos, não criar mais necessidade de expiações e entrar já numa reta de crescimento e aprendizado e quitação das dívidas. Temos, nós que já temos consciência da evolução espiritual, é urgente que nós paremos de criar compromissos reencarnatórios dolorosos para o futuro. Vamos parar com isso. Vamos quitar a dívida que está anotada no caderno lá do armazém. No meu tempo tinha isso, né? O caderno do armazém. Anotava as dívidas, no fim do mês pagava e começava na outra página. Vamos quitar o que está lá e não vamos fazer novos débitos. Vamos entrar nessa velocidade cruzeiro dos aviões, nessa velocidade de crescimento sem atraso. Vamos aqui. Ainda mais belo, no entanto, será que interpretemos em sentido moral o espetáculo de que fomos testemunhas. Quero falar do poder infinito da natureza e da ideia que devemos fazer do seu modo de ação nos diversos domínios do vasto universo. Então ele fala que muito mais importante é o sentido moral desse espetáculo que fomos testemunhas. Porque estudamos a coisa física, de como funciona, de como foi criado, de como gira, como são as forças, mas o sentido moral de termos uma compreensão melhor do Criador, de Deus, uma compreensão já mais avançada para essa ideia que trazemos aí do século XX para trás, e dessa ideia mais acertada da lei de causa e efeito, e que está tudo na nossa mão. Quando a gente tem essa ideia do infinito e do eterno, criado por Deus, e do tamanho da nossa Terra perante todo o sistema. Quantos irmãos nós não temos, galáxia afora, nebulosas afora, irmãos evoluídos, que nos ajudam, e outros primitivos que certamente lá na frente poderemos ajudar. Acostumados como estamos a julgar as coisas pela nossa insignificante e pobre habitação, imaginamos que a natureza não pode ou não teve de agir sobre os outros mundos, senão segundo as regras que lhe conhecemos na Terra. Ora, precisamente neste ponto é que importa reformemos a nossa maneira de ver. Olha que interessante. A gente sabe que as leis de Deus prevalecem no universo inteiro. Aquela lei que formou tudo e que harmoniza tudo prevalece no universo inteiro. No entanto, agora ele nos chama para uma reflexão de que essa lei age de forma diferente nos diversos pontos do universo. Vamos entender isso. Lançai por um instante o olhar sobre uma região qualquer do vosso globo e sobre uma das produções da vossa natureza. Não conhecereis aí o cunho de uma variedade infinita e a prova de uma atividade sem par? Olhando a nossa natureza, a gente já pode perceber as provas da existência de Deus e uma variedade infinita de atividade, só olhando a nossa natureza terrestre. Não vedes na asa de um passarinho das Canárias, na pétala de um botão de rosa entreaberto, a prestigiosa fecundidade dessa bela natureza?
ele está nos mostrando aqui as belezas da terra, né? As maravilhas da terra, que é a obra das leis de Deus, e naquela ideia de que é conhecendo a arte, conhecendo a obra, que conhecemos o seu Criador. Tá focado aqui na beleza terrestre. Apliquem-se aos seres que adejam nos ares dos vossos estudos. Adejam voam, pairam sobre. Então, apliquem-se aos que adejam nos ares os vossos estudos. Desçam eles às violetas dos prados, quer dizer, dos campos, das campinas. Mergulhem nas profundezas do oceano. Em tudo e por toda parte lereis essa verdade universal. Ele continua sendo poético, mostrando para a gente a maravilha da nossa natureza aqui, dos mares, das aves, das flores, do que é belo. E eu vou acrescentar aí do oceano, que eu sou um admirador profundo do oceano, do mar. Adoro olhar o mar, adoro mergulhar no mar. Ele está nos fixando nas belezas da natureza. A natureza onipotente age conforme os lugares, os tempos e as circunstâncias. A lei é única para o universo, mas ele está nos ensinando que essas leis e essas forças agem conforme os lugares, os tempos e as circunstâncias. Ela é una em sua harmonia geral, mas múltipla em suas produções. Brinca com o sol, com uma gota de água, povoa de seres vivos um mundo imenso com a mesma facilidade com que se abra o ovo posto pela borboleta. Olha que coisa fantástica. Pela imensidão do universo, pelo poder de Deus, povoar um planeta ou abrir um ovo de uma borboleta é a mesma facilidade. Isso aí amplia a nossa ideia do poder divino, do poder das leis de Deus agindo sobre tudo. Abrir um ovinho de borboleta e povoar um planeta é a mesma facilidade. Ora, se é tal a variedade que a natureza nos ha podido evidenciar em todos os sítios deste pequeno mundo, tão acanhado, tão limitado, quão mais ampliado não deveis considerar esse modo de ação, ponderando nas perspectivas dos mundos enormes. Ele agora nos chama para, se a Terra é assim, imagine nos mundos enormes. Quão mais desenvolvido e pujante não a deveis reconhecer, operando nesses mundos maravilhosos que, muito mais do que a Terra, lhe atestam a inapreciável perfeição. Está reforçando aqui uma perfeição, uma maravilha gigantesca que nos aguarda. A gente fica encantado aqui com essas coisas que a gente não entende. Encantado com o funcionamento de um celular, com o homem e a lua, com os foguetes, com as naves espaciais, com as coisas que a gente não entende. Da gente assistir um jogo aqui no Brasil, que está acontecendo no Japão no mesmo momento, essa coisa da eletrônica. E coisas muito mais maravilhosas acontecerão. Falando de coisa bela, eu vou tirar de novo a cabeça da frente da tela para a gente dar uma olhada. Eu adoro essa tela. Já prometi botar outra aí e não cumpri ainda. Não vejais, pois, em torno de cada um dos sóis do espaço, apenas sistemas planetários semelhantes ao vosso sistema planetário. Não vejais nesses planetas desconhecidos apenas os 3 reinos que se estadeiam ao vosso derredor. Gostei disso. Uma novidade para mim. Ele fala que lá, nesses mundos, outros mundos mais evoluídos, não existe apenas os 3 reinos: mineral, vegetal e animal. Existem outros reinos. Será que o reino espiritual já está ali? Aqui a gente tem mania de dizer, dentro do espiritismo, né? Mineral, animal,
Mineral, vegetal, animal e hominal. Hominal, dentro do Espiritismo, a gente vê como se fossem animais e os homens, né? Então ele fala que existem outros reinos. Pensai, ao contrário, que, assim como nenhum rosto de homem se assemelha a outro rosto em todo o gênero humano, também uma portentosa diversidade, quer dizer, uma maravilhosa, uma extraordinária diversidade inimaginável, se acha espalhada pelas moradas eternas que vogam no seio dos espaços. Então há uma diversidade imensa nos espaços. Do fato de que a vossa natureza animada no zoófito, para terminar no homem, de que a atmosfera alimenta a vida terrestre, de que o elemento líquido a renova incessantemente, de que as vossas estações fazem se sucedam nessa vida os fenômenos que as distinguem, não concluais que os milhões e milhões de terras que rolam pela amplidão sejam semelhantes à que habitais. Então, ele reforça que a forma que a nossa natureza atua e que a gente conhece aqui na Terra, né? desde o mineral até o homem, desde dos micro-organismos do mar, dos vegetais, dos milhões de tipos de animais, que tem animal na Terra que a gente nem conhece, de todos os fenômenos que a gente conhece aqui na Terra e que a gente se maravilha. Na verdade, a grande massa está muito mais preocupado com os prazeres da Terra do que se maravilhar com o que Deus nos deu, né? Infelizmente, é justamente o crescimento que precisamos fazer na Terra, que as pessoas abram o olho para o espiritual. Nós espíritas, divulgadores dessa nova revelação, dessa nova mensagem, desse novo despertar do homem para o espírito, temos que dar essa contribuição. Temos que dar essa contribuição, não no sentido de obrigação, mas no sentido de autorrealização. Abrir o olho das pessoas, que somos espíritos. Longe disso, aquelas diferem de acordo com as diversas condições que lhes foram prescritas e de acordo com o papel que a cada uma coube no cenário do mundo. São pedrarias variegadas de um imenso mosaico, variegadas em cores diversas, multicoloridas, em um imenso mosaico, as diversificadas flores de admirável par. Então, esse último texto de despedida, Galileu tenta ser e consegue ser poético, nos dando a ideia maravilhosa de Deus, nos dando a ideia maravilhosa de Deus. Nós já estudamos 6 capítulos, encerramos o capítulo 6, vamos começar o capítulo 7 e estamos criando uma base de raciocínio novo, criando uma base que vai nos dar uma ampliação da nossa consciência em relação a Deus, em relação a nós, em relação ao que somos, com as questões filosóficas. E esse livro ainda tem muito a nos dar sobre o Cristo, sobre o Evangelho, sobre os milagres, sobre as predições feitas, e que vai, com certeza absoluta, atuar diretamente na nossa noção de moral, de amor ao próximo, de vida. E os problemas que às vezes nós damos intensidade exagerada começam a se tornar menores, inclusive a morte, sabendo que agora que ao entregar esse corpo para a Terra, nós saímos como espírito para essa grande imensidão
E a nossa capacidade de perceber essa imensidão, maior ou menor, de tudo isso que a gente viu nesse capítulo 6, essa capacidade vai estar diretamente a essa nossa libertação, a essa nossa ampliação de consciência, a essa nossa capacidade de ter equilíbrio diante das destruições da terra, diante da morte nossa e das pessoas, né? E diante desse sentimento purificado de amor, que não é um amor direcionado a ninguém. Eu amo Pedro e não amo João. Eu amo Maria e não amo Teresa. Isso é um apego humano, familiar. Eu entendo o amor como uma forma de vida, como um momento do Espírito. O Espírito que ama, ele ama. Ele não escolhe, ele ama. Vamos lembrar de Chico Xavier, não, nem vamos a Jesus, vamos a Chico Xavier, a Irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, aos espíritos amorosos. Eles não diziam que tinham um amor direcionado, eles viviam um amor mais universal. Então, essa capacidade, por mais que esses textos nos pareçam uma coisa técnica, uma coisa material, uma coisa da ciência, mas esses aprendizados vão despertando em nós esse sentido do que realmente importa. Só vou relembrar aqui tudo que a gente estudou. Nós estudamos a uranografia geral, que é o título do capítulo, que é a mesma coisa de astronomia geral. Estudamos o espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças, a criação primária, a criação universal, os satélites, os sóis e os planetas, os satélites, os cometas, a Via Láctea, as estrelas fixas, os desertos do espaço, eterna sucessão dos mundos, a vida universal e diversidade dos mundos. Quero chamar a atenção para esse título de eterna sucessão dos mundos, que é diferente de diversidade dos mundos, querendo mostrar que os mundos são diversos em várias coisas. Um abraço, até o próximo vídeo e me digam aí vocês se ficou melhor assim, mais distante, e adivinhem quem me deu essa dica, quem me deu essa contribuição. Um grande abraço, gente, até a próxima.